Meus irmãos e irmãs e servo de Deus, hoje estamos a começar o ensinamento sobre o tabernáculo. Hoje é o primeiro dia que estamos a começar esse ensinamento, tabernáculo 1. O que vamos primeiramente dizer? Antes de chegar no ponto de definir o que é o tabernáculo, quero primeiramente na introdução falar sobre o chamamento de Deus. O chamamento de Deus, e sobre o chamamento de Deus vou falar sobre o chamamento de Abraão. No Gênesis 12, 2, no verso 1 até 3. A Bíblia diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor chama Abraão particularmente, ele lhe disse: sai na tua terra, na tua parentela, e vai na terra que vou te mostrar, e ali eu vou engrandecer o teu nome, e ali vou te abençoar. Então, nesse ponto, quero tocar um ponto muito importante, porque que vai nos permitir bem definir o tabernáculo e também abordar bem esse tema acerca do tabernáculo. Vou falar sobre as escrituras de antiga aliança. As escrituras, todas as escrituras. A Bíblia diz que são sombras ou imagens, não são as realidades das coisas. Como diz a palavra do Senhor no Hebreu 10, no capítulo 1, e no Colossenses 2, no capítulo 17, não são as realidades das coisas, são as imagens que devem ser interpretadas no nosso tempo hoje da Igreja do Senhor, no nosso tempo do fim. Deve se interpretar, não deve se pregar na mesma forma que se lê, porque são imagens e são sombras. Por exemplo, vamos ver, na Bíblia pode falar de uma pedra. O povo de Israel andavam no deserto junto com uma pedra, aquela pedra que lhes dava a água. Então, falaram de uma pedra. Afinal, a pedra, no nosso tempo, hoje vão dizer que não, aquela pedra era Jesus. Pode falar do Jordão, o rio Jordão. E ali estão a falar do quê? Do rio Jordão. Mas a realidade daquele rio fala embora do Senhor é Jesus. Vamos encontrar na palavra do Senhor duas mulheres de Abraão. Estão a falar de Sara, estão a falar de Agar. E a Bíblia diz que aquelas mulheres são alegóricas. Quer dizer duas alianças, quer dizer duas cidades, tá vendo? E que isso nos mostra que as escrituras de antiga aliança
não são as realidades das coisas. Vamos falar de uma figueira. Por exemplo, a figueira que o Senhor secou, o Senhor malediçoou a figueira e a figueira secou. Estão a falar da figueira, mas se levar na realidade, não falava daquela figueira, mas falava do povo de Israel. Falava do povo de Israel, o povo de Israel que secou, não receberam o Senhor. Então o Senhor malediçoou a figueira, malediçoou o povo e a terra de Israel tornou deserto. Por isso que seguem as histórias no ano 70 depois de Jesus, Israel não tinha mais a terra. Israel secou, o povo foi no mundo inteiro, se espalharam no mundo inteiro e a terra de Israel foi ocupada às outras pessoas, outros povos, que quer dizer Israel secou. Israel secou. Assim estamos a ver que, vamos dizer que a Bíblia fala de um homem, fala de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus. Mas há também imagens, como aqui falamos da figueira que o Senhor malediçoou e secou. Aquela figueira fala de Israel. Quer dizer, há também imagens. Aquelas imagens pode também falar de Israel. Às vezes também da igreja. Mas na minha forma de constatar, vou dizer que a maioria, vou dizer que 70%, até mesmo 75%, vou dizer isso que fala do Senhor, todas as escrituras falam do Senhor, e vai encontrar 25% pode falar da igreja e também Israel. Então, o tempo das sombras, vamos ver que o tempo das sombras começa até a partir do livro de Gênesis, até no livro de João. Por que estou a dizer que até no livro de João? Porque até mesmo no nascimento do Senhor, o Senhor nasceu no tempo das sombras. É por isso, até mesmo vamos ver que ele próprio Senhor falava nas parábolas. Porque o tempo das sombras era o tempo que Deus andava a se esconder. É o tempo que o Senhor não falava claramente. É o tempo que o Senhor era ainda o quê? Vamos falar que era ainda como Moisés, que andava, ainda não falava bem. O período que o Senhor não falava bem, não falava claramente. Por isso vamos ver que o Senhor, ele próprio, no tempo que ele estava na carne, o Senhor não falava claramente, falava nas parábolas. Assim, todas aquelas escrituras de Mateus até João, todas aquelas histórias são também sombras, são também imagens que devem também se interpretar, não são as realidades das coisas. Vimos, né? O tempo das sombras. Então, vamos ver que
Gênesis 12, no versículo 1 até 3, embora também uma sombra, uma imagem. Então, nessa imagem, o que eu estou a entender nessa imagem para interpretar? Estou a entender que o que eu estou a entender que Abraão representa um povo também. Abraão representa um povo. E o povo que Abraão representa, vou falar primeiramente igreja, porque temos o povo de Deus, igreja, temos também o povo que é Israel. Mas quero primeiro falar da igreja do Senhor. Abraão foi chamado para sair. Há uma ordem. A ordem é de sair e também ir numa terra preparada, que o Senhor preparou para este povo, terra da bênção, que tem uma ordem, a ordem de sair, e também tem também a promessa das bênçãos da terra. E também a igreja do Senhor tem uma promessa. A igreja do Senhor tem uma promessa. É por isso vou dizer o que? A igreja do Senhor é um povo que está na terra, mas não é dessa terra. Sim, Colossenses 3, versículo 1 até 3 também. Que está a dizer que estamos nessa terra, nós cristãos, ou a igreja do Senhor, estamos nessa terra, mas não somos da terra. O Senhor disse no João 14, no versículo 1 até 3, Ele disse, na sua vinda, o Senhor está voltando ao seu Pai, mas Ele disse à igreja do Senhor, fica calma. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Então eu vou preparar para você a minha noiva. Vou preparar para você o lugar. Depois eu voltarei para vir te buscar. Porque onde eu estarei, você também estará lá comigo. É uma promessa que quer dizer, a igreja também vai sair da terra. Vai sair da terra e para uma promessa. Há uma promessa. A promessa é onde é nas nuvens, no arrebatamento da igreja. É a promessa, é a bênção que Deus prometeu para a sua noiva, para a igreja do Senhor. A igreja vai também sair. E também o que estou a dizer que está a acontecer hoje? Estamos espiritualmente numa viagem, como Abraão efetuou uma longa viagem também. Era uma longa viagem. A igreja também está efetuada uma longa viagem. E quer dizer, a vida que estamos a levar é como uma viagem. É por isso o apóstolo Pedro falava que somos estrangeiros aqui na terra. Quer dizer, estamos a passar, mas a nossa passagem é para o céu, nas nuvens, onde o Senhor foi preparar um lugar para nós, nas nuvens. Viste como que o Senhor me levou para interpretar essa imagem, essa sombra. Vamos ver mais outro chamamento. O chamamento de um povo.
chamamento do povo de Israel. Sempre no chamamento, a ordem de sair. A ordem de sair e fazer uma viagem. A ordem de sair e fazer uma viagem, chegarem numa bênção. A bênção, uma bênção preparada para o povo de Israel. Há uma bênção preparada, há uma ordem de sair. Vamos ver no Êxodo 3, no versículo 7 até 8. E a ordem de sair em Egito para a terra prometida. Ordem de sair para a terra prometida. Há uma bênção. Primeiramente, uma ordem, a ordem de sair. Depois, há também a bênção. O que estou a constatar lá? Que no chamamento, há ordem de sair e também há uma promessa. Mas o que havia acontecido para o povo de Israel sair do Egito, começar a viagem e para chegar na terra prometida, havia inventos. Vamos ver que havia morto dos primogênitos em todas as casas ou famílias do Egito. Havia mortos dos primogênitos no lado de Egito. Então, em Gozém havia morto do cordeiro. Em cada casa ou em cada família havia morto do cordeiro. Esse é o evento que tinha acontecido antes o povo de Israel sair para a terra prometida. Então, é uma imagem, vou dizer o que? O povo de Israel, e que representa a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que vai sair da terra e para a terra prometida, da igreja do Senhor é o céu, nas nuvens, onde vamos se encontrar com o Senhor. Havia morto dos primogênitos no lado do Egito e havia morto do cordeiro em cada família, em lado do povo de Israel. Isso foi acontecido que na igreja do Senhor, a igreja do Senhor, para sair e chegar nas nuvens, onde o Senhor foi preparar um lugar. Estamos ainda numa viagem para chegar onde o Senhor preparou um lugar para nós. Havia morto de um primogênito, Israel não poderia sair, fazer a viagem, chegar na terra prometida, na terra prometida, se ainda não havia morto dos primogênitos ou do cordeiro. Então, a igreja do Senhor também não pôde, se não havia morte do primogênito. E o primogênito que morreu para a salvação da igreja sair e se encontrar com o Senhor, o primogênito que morreu, é Ele próprio, o Senhor Jesus, é o primogênito que morreu. É assim que aconteceu. Então, o povo de Israel entraram na marcha no deserto. Entraram na marcha no deserto. E ali no deserto
no deserto, Deus se revelou ao povo e mostrou a vontade de habitar no meio dele. Ok, agora o ponto, isso tudo era só uma introdução, mas estamos a aproximar, a começar a falar sobre o tabernáculo. O Senhor se revelou no deserto ao povo, no deserto, e mostrou a sua vontade, a vontade de habitar com o povo de Israel, habitar no meio do povo de Israel. E vamos entender isso no livro de Êxodo 25, no versículo 8. No versículo 8, a palavra diz o seguinte: e farão um santuário, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E numa outra forma, vamos dizer que, e me farão um tabernáculo, e habitarei no meio deles. O Senhor quer habitar no meio do povo, mas através de um santuário, ou através de um tabernáculo. O que podemos dizer agora? É que o tabernáculo é uma habitação do Senhor. O Senhor quer habitar no meio do povo, mas num tabernáculo, num santuário que o Senhor vai habitar no meio do povo. Isso quer dizer que o santuário o tabernáculo é a habitação do Senhor. Meus irmãos e irmãs, essa é uma introdução, é por isso o tema é o tabernáculo 1, e depois vamos ter o tabernáculo 2, tabernáculo 3, até onde que o Senhor vai nos permitir nesse ensinamento. Amigo da sabedoria, amigo do conhecimento da palavra do Senhor, que estão me acompanhar nessa palavra, obrigado. Que essa palavra possa ser assimilada e que essa palavra, que é aquele que está a acompanhar esse ensinamento do tabernáculo, que possa também ter capaz de transmitir o ensinamento às outras pessoas. Oremos. Obrigado, Senhor, que me concedeu este momento de ensinamento sobre o tabernáculo, Pai. Senhor, essa palavra que possa andar no mundo, que possa andar, e cada um que vai ouvir essa palavra, que possa transmitir às outras pessoas. E toda a força do maligno não tem poder de impedir esses ensinamentos andar no mundo. Em nome de Jesus, Deus do meu pai Samuel Quinquela. Amém.